Bom, Olha, Bruno, o assunto deixa eu te falar uma coisa, Sim. meu amigo. Você sabe o que significa o que a gente vai falar agora? Bom, eu já ouvi dizer muitos aí. Aliás, tem-se muitos comentários falando sobre a inteligência artificial, mas eu nunca cheguei ao profundo para poder me interagir e saber o que é verdadeiramente inteligência artificial. Pois é, inteligência artificial é um tema que está em alta aí, Muito. mas que muita gente desconhece, não sabe exatamente o que é, quais são os riscos que isso oferece para as próximas profissões. E hoje a gente está recebendo aqui no nosso programa ele que é economista, mas sabe tudo sobre inteligência artificial, Marcos D'Alessandro. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Imagina, é um Boa tarde, prazer, Marcos. recebê-lo prazer. aqui, tirar todas as nossas dúvidas em relação a isso, né, meu amigo? É verdade, Marcos. E eu quero saber, assim como o pessoal de casa também quer saber, o que vem a ser inteligência artificial? Porque é algo que está tão abrangente no Brasil e no mundo, aonde você vai, gente, isso aqui é movido a inteligência artificial. Aliás, uma amiga minha me chamou para ir na clínica dela e falou assim, ó, os procedimentos aqui é tudo inteligência artificial. Eu falei, como assim? Misericórdia. Dá até medo, Explica né? pra ela. Então, mas, sei lá, mas de forma simples, o que seria a inteligência artificial? E ela foi sofisticando aos poucos e cada vez mais. Ela repete processos que então é uma repetição. Você consegue mapear os processos humanos. Então você consegue repetir todos os processos humanos de uma forma com um algoritmo, né? Então é basicamente isso. Você consegue colocar e repetir funções humanas, processos humanos. Então ela consegue responder coisas que o humano... Então você vai gravando, vai somando informações e consegue repetir então coisas que os humanos fazem. Então, de uma forma simples é isso, a inteligência artificial. E você acha, uma das preocupações até das pessoas é de justamente a inteligência artificial ocupar o lugar de profissionais em determinadas Eu pensei profissões. nisso agora também. Então, mas essa é uma discussão muito interessante, porque sim, de fato, ela ocupa pedaços dos nossos trabalhos, principalmente, e ela vem evoluindo, essa inteligência artificial. Há muitos anos que você vem trabalhando, há mais de 20 e poucos anos, mas ela vem evoluindo e cada vez mais fazendo trabalhos mais complexos. Mas é muito interessante porque a gente se assusta, né? Vão perder os empregos. Então, hoje fazem trabalhos de medicina, fazem trabalhos de advogado, trabalhos mais sofisticados do que antigamente. Mas na verdade ela cresce e ela aumenta muito a produtividade humana. Então vem aumentando a produtividade, inclusive dos médicos, dos cirurgiões. Só que a inteligência artificial ela não tem a parte criativa, tem umas partes das tarefas humanas que ainda vai demorar muito para essa inteligência artificial. Para começar a desenvolver. Então, a gente fala assim, a gente usa um termo pipeline, o trabalho. Então, os processos de trabalho do advogado, do médico, de um professor, parte delas estão sendo substituídas por inteligência artificial. Mas nunca vai deixar nesse momento de ter partes em que o humano Vai precisar fazer. Vai precisar. E aí aumenta, então é muito bom, porque aumenta a produtividade, isso dá um ganho à sociedade. Isso vem como todas as revoluções, as revoluções industriais. Nós estamos vivendo, a gente fala que a gente está vivendo a quinta revolução industrial. Sempre trouxe muito valor para a sociedade. Então eu sou um fã dessa inteligência artificial. E ela ocupa pedaços do trabalho, mas você tem que se adaptar. Então é uma discussão importante. Como é que você se adapta a isso? Para você viver nesse novo mundo que tem inteligência artificial em todos os lugares, em todos os trabalhos. Entendi. Marcos, pegando ainda um ganchinho no que você está falando a respeito de trabalho, você não acha que futuramente, como nós tivemos aí uma onda, veio a pandemia, tivemos aí uma onda de desemprego muito absurdo e muitas empresas que estavam estabilizadas, multinacional, fecharam e agora veio essa implantação nesse ano de 2023 com essa inteligência artificial. Você não acha que em 2024 não... É uma ideia minha, uma opinião aqui, tá? Nada menor que o próprio economista está aqui respondendo, porque você sabe toda a logística. Você não acha que, tendo essa gana aí de empresas que fecharam e muitas pessoas precisando trabalhar, você acha que os comércios em si, elas vão abraçar essa causa de ter nos comércios, falo no comércio, não empresas assim, multinacionais, de abraçar a causa da inteligência artificial? Então, uma das coisas que tem acontecido é que a inteligência artificial está cada vez mais barata. Então está mais fácil de você ter inteligência. Hoje, né, você entra numa internet, você tem lá o chat GPT, o Bard, você consegue acessar a inteligência artificial de forma muito mais barata do que antigamente. Então, de fato, se você tem uma empresa e para ser competitiva,
você provavelmente vai ter que usar a inteligência artificial para sobreviver. Entendi. Então, isso são estatísticas. Né? Você, empresas grandes, isso vale para todas as empresas, grandes, Sim. médias e pequenas. Você vai ter que, para ser competitivo, tem algum pedaço do teu trabalho inteligência artificial. Senão você vai ficar para trás. Uhum. Então, é muito importante você saber lidar com isso, saber conviver um pouco com o que é a inteligência artificial. Então, esses empregos novos que estão surgindo estão muito... Você precisa ter essa vivência. Então, é importante mesmo. É inexorável. A inteligência artificial vai estar entrando em todos os lugares. Você não vai você não vai gastar mais, você como empresário. Se você tem a possibilidade de ter parte do teu trabalho usando inteligência artificial e economia, você não vai deixar de economizar. Entendeu? Mas você não vai nunca deixar de ter ser humano e pessoas. Então é por isso, é essa discussão importante, né? Eu acho que a inteligência artificial ela veio inclusive também para exigir um pouco mais do ser humano. Uhum. Porque uma coisa que é comum agora de se ver, por exemplo, nos prédios, né, nos condomínios, eles estão implantando aqueles mercadinhos e de repente a pessoa vai, compra, ela mesma passa, ela mesma paga e sai de lá resolvido. Verdade. Antigamente, né, não que tivesse já nos prédios, mas era o que é comum de acontecer é de ter um atendente ali passando esses produtos. Sim. Essa profissão, acho que aos pouquinhos vai deixando de existir, essas pessoas vão precisar procurar outros meios. Mas é um exemplo bem legal que você falou. Porque sim, olha, então não tinha um atendente, mas também não tinha lojinha. Você só conseguiu ter essas lojinhas, essa multiplicação de lojinhas, porque você criou essa tecnologia de inteligência artificial que consegue colocar lojinha em cada condomínio. Então, só que tem pessoas que estão lidando com essas lojinhas, montando os algoritmos dessas lojinhas. Então, sofisticou o trabalho, não é que diminuiu. Né? Então, sofistica. E você está agregando valor à sociedade. Então, isso é histórico. Eu vou voltar à história da quinta revolução industrial. Você tira alguns empregos, mas surgem outros novos empregos, mais sofisticados. Mas também, ao mesmo tempo, você tem mais possibilidades, com tudo isso, de sofisticar o seu conhecimento. Está muito fácil, alcançável o conhecimento. Hoje você vai numa internet, você tem cursos de inteligência artificial baratíssimos, de graça. Então você tem possibilidades muitas de você estar conectado a esse novo mundo. Uhum. Só que, então, aí a gente fala de inclusão social, aí tem uma discussão, né, de como você dá um básico para todo mundo na educação para você ser apto a esse nouma mundo. Então isso é uma discussão bastante importante. Entendi. Entendi. Pegando ainda, Marcos, Não, porque essa discussão vai longe. Eu ia fazer essa pergunta agora que a gente tem aqui na ficha a respeito de cursos, mas eu quero ainda voltar rapidinho, tá naquele assunto que eu falei sobre o trabalho 2024. Nós sabemos que em 2024 as empresas vão se ampliar, as empresas estão crescendo e você relatou aqui pra gente que a inteligência artificial está sendo implantada em muitas empresas e quem não implantar, vê se é isso que eu entendi, quem não implantar a inteligência artificial na sua empresa, porque sabe que vai economizar muito custos, vai ficar para trás. A minha pergunta, que eu acredito que é a pergunta do pessoal de casa, por exemplo, hoje eu sou apresentador, nós aqui somos apresentadores, mas vai que eu seja um faxineiro, Bruno, um engraxate e precisa de um emprego. E aí, como é que fica, gente? Não, mas aí tudo bem, eu vou falar do faxineiro. Mas porque eu vou falar vai diminuir. Você falou do apresentador. Hoje você, com inteligência artificial, você consegue, eu consigo construir a partir da tua imagem, eu consigo construir um apresentador Exatamente, pegar a sua imagem com a sua voz. Tua voz e fazer um programa. Em casa? Trabalha em casa? Não. Você vai ficar paradinho na tua casa, meu filho. Você vai deixar de existir como ser humano, vai existir só como inteligência artificial. Só que para isso, você teve pessoas criativas, tem toda uma gama de novas funções, de novos empregos para construir essa imagem. E nada como... Então, e você perde um pouco a naturalidade da tua. Então, tem muitas questões que estão sendo desenvolvidas. Então, portanto, a gente acredita que você não vai perder o apresentador, mas ao mesmo tempo muita empresa pequena que não tinha possibilidade de construir filminhos, sei lá. Mas hoje você aumenta, atinge, isso vem com a internet, né? Hoje você consegue construir modelos, consegue construir apresentações de forma muito barata. E antigamente você pagava empresas para fazer isso. As empresas de publicidade estão malucas, porque você tinha exatamente áreas de produção
E hoje a área de produção, às vezes, só com uma inteligência artificial você consegue montar materiais muito bem feitos. Entendeu? Sim, a composição de jingles, né? Composição Músicas, de enfim. jingle. É. Agora, uma coisa que me preocupa também, e que eu acho que as pessoas também pensam muito em relação a isso, é porque hoje em dia existem diversos golpes, né, que estão aí pela internet, e a inteligência artificial é uma das coisas que está preocupando a galera aí em relação a esses golpes. Você acha que é perigoso? A gente está correndo algum risco? Precisa de cuidar de algo? O que você acha? Então, segurança. Então, uma das novas profissões, e dessas profissões são a segurança, essa questão de fraude. Então tem toda uma nova gama de profissionais cuidando disso. Então, lembrando sempre a história das revoluções, né? Você cria a tecnologia, ela surge com um monte de coisas, surgem problemas, você falou de segurança, tem doenças, tem gente ficando doente porque só fica na mídia social. Tem uma série de problemas que vão surgindo com a tecnologia e aí você tem novas profissões que lidam com esses problemas. Então é um ciclo, né? É uma evolução natural que a tecnologia vem trazendo. Então, de fato, está tendo mais fraude, mas está tendo... Hoje as empresas estão gastando fortunas para os bancos. Para desenvolver algo que seja mais seguro quanto a isso. Então, falando de emprego, surge uma gama de novos empregos que lidam com esse problema. Entendi. Entendi. Agora, falando sobre os cursos que você relatou, que nós temos aqui na nossa ficha, a respeito de cursos gratuitos e que venha também ser de baixo custo, como que essa pessoa que está nos assistindo agora pode estar se matriculando? Como é que é isso? Então, são todas as áreas que existe um curso para poder estar fazendo? Não, explica um pouquinho a respeito. Assim, dos mais básicos aos mais sofisticados. Sim. Então você, por exemplo, o MIT, que é a principal universidade de tecnologia do mundo, você tem lá uma gama de cursos de altíssimo nível gratuitos, por exemplo. Mas existem os básicos, para quem quer iniciar programação, tudo, por exemplo, Data Science tem lá tem muito curso gratuito, é muito impressionante isso, né? Que você consegue fazer uma formação para esse novo mundo que a gente está falando, praticamente de graça. Você vai aprendendo até como pesquisar, como se matricular nesses cursos. Eu gosto muito daquele exemplo que a gente tinha quando eu sou de uma geração que tinha as bibliotecas, né? As bibliotecas públicas. Quer dizer, o conhecimento estava lá, e de graça. Verdade. Só bastava você... hoje é a mesma coisa, só que é mais fácil. Hoje o conhecimento está lá, na internet. Quer dizer, o que a gente tem que criar nas pessoas, e aí faz parte da nova educação básica, é esse instinto de você pesquisar, de você ser autodidata nisso, né? Você pode fazer cursos, você faz cursos online. Tem cursos muito bem feitos, você aprende, você faz no seu ritmo, né? Então, eu mesmo, volta e meia, assim, temas novos, né? Para ficar ligado, eu entro na internet e faço cursos o tempo inteiro. E é um novo aprendizado. Então, é uma das coisas que a gente fala também, esse novo profissional, ele tem que ter eternamente ficar ligado e aprender, né? Então, o World Economic Forum fala que no futuro as pessoas que estão entrando no mercado hoje não vão ter mais uma profissão, vão ter 5 ou 6 profissões durante a vida dela. Uau. E como é que você muda de profissão? De forma natural, que você vai porque a velocidade de mudança vai ser cada vez mais rápida. Então você tem que conviver com isso, né? Então, para você ter empregabilidade, você tem que estar eternamente aprendendo flexibilidade, trabalhar em grupo. Tem uma série a gente fala de skills, né? No termo inglês, mas habilidades que você tem que aprender, habilidades do novo mundo, ser criativo, com essa vontade de aprender o tempo inteiro. Mas tem que ser natural, tem que ser uma coisa que fique essa constante evolução, né? Constante evolução. Agora, quando a gente fala, por exemplo, da maneira com que as escolas estão lidando com os alunos hoje, não sei se inteligência artificial é uma coisa que já está previsto aí para entrar na grade regular dos alunos. Como é que eles estão lidando? As escolas estão é um tema absolutamente recorrente nas escolas hoje, de você, dado essa velocidade, né, você não ficar para trás. Então, todas as escolas por exemplo, escolas de elite estão colocando matérias de inteligência artificial, as faculdades, as formações, as pós-graduações. Então você, por exemplo, vai fazer economia e inteligência artificial, já abre uma matéria lá. Mas o governo, o Estado está discutindo isso, essa questão dos novos skills.
eles estão super, todo mundo, os educadores estão muito preocupados com isso, assim, de você dar esse estilo de, essas novas habilidades. Eu falo Agora, e redação, por exemplo? Porque se eu tivesse que fazer uma redação por conta própria, sem a inteligência artificial, eu não sei o que seria de mim, não tô brincando. Você tá usando o chat GPT para escrever, então. Você bota no chat GPT, né? Tudo que você quiser, gente. Quero uma música que use a palavra X. Pronto, sai a música. Tudo tem lá. Então, só que isso impede o meu próprio desenvolvimento, né? Ali, de botar minha criatividade em prática. Isso. Mas as escolas são... É uma discussão super quente nas escolas, né? Porque, sim, de fato... Então, hoje existem gente desenvolvendo esquemas de você conseguir pegar um aluno e saber se ele usou o chat GPT, ou usou uma inteligência, ou ele mesmo escreveu. Por exemplo... Ou seja, vai ter que desenvolver uma inteligência artificial que descubra se o aluno usou a inteligência artificial. Não, isso já está sendo desenvolvido. Ah, é? Tá, isso já está sendo. Mas independente disso, você não pode deixar de fazer que a pessoa saiba escrever ela mesma. Então, mas isso você tem que mudar um pouco a estrutura de ensino para que que você enxergue, que você dê essa habilidade. É importante, né? Essas habilidades. A gente vai lá fazer, que nem a história da calculadora. Isso é um exemplo bem simples, né? Veio a calculadora, mas você faz o aluno fazer a conta lá, para ele ter habilidade mental. É óbvio que o resto da vida, você fica o tempo inteiro, você faz. Só que você, na escola, tem que forçar ele a raciocinar, a mostrar um algoritmo de divisão, um algoritmo de... E a mesma coisa na escrita, que você não vai deixar de fazer ele escrever à mão. Você vai manter. A escola é fundamental, né? Precisa ficar de olho aí nos alunos colando. Ô, Marcos, como você é um grande economista, nos dando uma aula aqui nessa tarde, poderia a inteligência artificial ter sido implantada há uns 30 anos atrás, né? Nossa. Eu nem ia ralar tanto como eu ralei na minha vida, né? Porque pelo que você está nos explicando, nos ensinando aqui nessa tarde, eu estou percebendo que você falou que a pessoa não se torna só de uma profissão, a pessoa vai ter várias profissões mediante ao aprendizado que a pessoa vem obtendo, né, a necessidade a cada dia. Então eu percebi que eu posso ser uma pessoa independente, o Bruno também independente, não temos que depender de ninguém. É mais ou menos isso. Então, por essa história há 30 anos, primeiro eu vou contar uma história que é interessante. A inteligência artificial vem sendo desenvolvida desde muito tempo. Há muito tempo, ou seja, há 30 anos já existiam primórdios da inteligência artificial. Que são algoritmos que se repetem em trabalhos humanos. Então, os robôs, isso vem numa evolução. O que aconteceu nesses últimos anos, e a gente só fala nisso, é porque houve a velocidade de mudança e a gente começou a usar a inteligência artificial em trabalhos muito mais sofisticados, né? Estava falando hoje, uma inteligência artificial faz uma cirurgia, ele faz uma peça de direito, então, porque e vem junto com a capacidade de processamento, então as coisas andam tudo meio juntos, né? Então, e o próprio computador, por exemplo, para a inteligência artificial existir, precisava de um computador. Se o computador teria que ter vindo antes. Então, aí os computadores anteriores eram processamentos muito mais lentos, com quantidades. Então, por isso que, assim, os conceitos, os algoritmos, eles já vêm vindo, mas eles já existem há muitos anos. Então, agora, essa capacidade de processamento, hoje um computador, a capacidade de um celular hoje era o que um mainframe, a IBM tinha lá 3 andares, 4 andares de computadores que não chega na capacidade que tem um celular hoje. Por isso você consegue processar coisas ou a quantidade, então, a base do chat GPT, dessas grandes, é uma quantidade imensa de informações e eles trabalham, eles vão somando, porque tem essa capacidade de processamento e eles fazem uma dupla checagem, né? Então eles fazem uma capacidade imensa de processamento que gera perguntas para os humanos questionarem, então é uma dupla volta. Então são investimentos maciços que conseguem atingir objetivos bastante interessantes. Então o ChatGPT responde coisas muito interessantes. Aí cabe aí como é que a gente vai usar isso na nossa vida, a nosso favor, né? E não contra como né? Então, só que essa capacidade de processamento vai aumentando. Até falam, né, que vai ter um momento em que a capacidade de processamento dessas máquinas vai ser maior do que a capacidade humana.
E aí não sabe o que vai acontecer. Mas vai ser legal, quer dizer, na verdade a gente já tem... A minha tese aí de vários tecnólogos é que você vai ter uma situação de bem-estar coletivo. Se você souber isso, usar isso a favor do humano. A descoberta de cura de doenças, a gente vai viver muito mais anos, a gente vai conseguir equilíbrio. Notícia boa. Por exemplo, né? Então, eu sou muito otimista, eu acho que... E tem essa briga e aí a briga do usar isso, se a máquina vai controlar o homem, então a gente tem que trabalhar junto, mas a gente, essa nova geração vai viver isso, né? Ó, então é importante você que está assistindo o nosso programa aí, gente, ficar antenado com a inteligência artificial, porque não dá para ficar para trás não, né? Senão é isso que ele falou, a gente fica para trás, as coisas evoluem, a gente não consegue trabalhar com o tempo que a gente tem e depois vai chorar. É bom ficar antenado. A gente quer te agradecer pela sua presença, por ter compartilhado aí com a gente todo esse conhecimento, né? Esse assunto vai longe, Gente, né? Dava pra ficar até o final do dia falando sobre isso aqui. Agora né? só bem rapidinho, Marcos, bem rapidinho, Bruno. Só uma questão, Marcos. O que vocês que tem de novo, de novidade para 2024? Então, essa história agora nós são 4 ou 5 grandes Big Techs que fizeram suas próprias inteligências artificiais. Tem uma briga entre elas e elas têm que se tornar mais práticas. Então a possibilidade, as empresas de fato estão investindo cada vez mais em inteligência artificial. E o que eu digo é assim, essa velocidade de mudança vai ser maior ainda, né? Então vai ter impacto mesmo no mercado de trabalho, e muitas outras coisas, né? E as coisas vão sendo descobertas, né? E aí novas descobertas e tudo vai evoluindo. Isso aí. Bom, Marcos, obrigado pela tua presença. As pessoas que querem fazer o curso que você desenvolveu, como é que elas te encontram nas redes sociais, telefone? Na verdade, eu tenho uma empresa de tecnologia, eu tenho uma que chama, a gente clona o modelo mental de trabalhos. Então a gente criou o recrutador digital. Então a gente clona um recrutador e a gente faz igualzinho como um recrutador faria um recrutamento de pessoas. A gente está clonando um analista de contábil, por exemplo. Então a gente está criando um analista contábil, é um clone de um analista sênior. Então é a Ponte, a nossa empresa. Então, se você quiser me achar, é na www.aponte.com.br com 2 P's, que é a minha empresa e eu sou o CEO lá e vocês vão me achar aí. Perfeito. Então você que está procurando... Aproveitei e falei da minha empresa. Tá certo, é isso mesmo, tem que vender seu peixe. Ó, então você que está procurando a inteligência artificial para fazer o seu negócio alavancar e sem precisar, às vezes, de braço humano, aí, ó, entra no site do nosso amigo aqui Está decepcionado com o ser humano? Entre em contato com o Marcos, que ele vai te ajudar a ser uma pessoa totalmente independente de ninguém. Obrigado, Marcos. Imagina, foi um prazer. O clima é muito bom aqui. Obrigado. Muito bom. Eu ouvi isso, né, Bruno? Pois é. Bom, né? Os convidados. Se você está decepcionado, não quer mais ficar dividindo o trabalho com ninguém, busca a inteligência artificial, porque você vai arrebentar aí sozinho, né?